Anteontem nós falamos sobre o versículo de número 1 e sobre o versículo de número 2. Hoje nós vamos falar sobre o versículo de número 3. Amém? Vamos ler a passagem bíblica. Lembrando para os irmãos que todas as mensagens estão salvas no nosso canal no YouTube, @Manuel Torres Evangelista. Amém? Você que quiser ser ministrado, ser abençoado, edificado, curado, liberto pela palavra do Senhor Jesus, dá um pulinho lá após aqui e acompanha no passo a passo a ministração. Amém? Deus abençoe. Amém? Está escrito assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou para a mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: esta tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Amém? Glória a Deus. Amém, Jaqueline, paz do Senhor Jesus. Vamos para a palavra do Senhor. Irmãos, no primeiro dia nós falamos sobre o contexto histórico. Amém? Sobre que a palavra diz, a história diz que era de costume, ou melhor, no caso das viúvas, era dever do rei da época cuidar das viúvas, dos órfãos e viúvas. Quando o rei não socorria as viúvas e órfãos, era dever de um parente mais próximo cuidar desta viúva. O contexto histórico diz que Israel ele estava apostatado, Israel estava passando por uma apostasia muito grande, mas nem o rei, nem mesmo um parente mais próximo cuidou dessa viúva. E ela vai ao profeta e ela diz: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que verdadeiramente ele temia o Senhor. Pois estão vindo os credores para levar os meus filhos como escravos. Nós sabemos que Flávio Joséfo, o historiador Flávio Joséfo, diz que essa viúva era viúva do profeta Obadias. Obadias adquiriu essa dívida quando ele sustentou a pão e água a 7.000 profetas. Isso está na passagem do primeiro livro dos reis, quando Elias está na caverna, se escondendo, fugindo de Jezabel, e a palavra do Senhor vem a ele, e ele diz que ele estava se escondendo, estava fugindo, porque Jezabel tinha matado a todos os profetas do Senhor, e ele foi o único que sobrou. O Senhor vira para ele e diz: não, eu tenho mantido ainda 7.000 profetas em Israel, que não se corromperam e nem morreram a pão e água. Eu tenho mantido, eu tenho sustentado a pão e água. Era Obadias que estava sustentando esses profetas. Obadias era mordomo, servia no palácio real, a saber, a Acabe e a Jezabel. Moral da história, eu abro um parênteses na minha fala para dizer uma coisa para você, irmão. Deus jamais irá deixar de atender, independente de por onde você andou e o ofício a qual você exerceu perante o governo. Deus jamais irá deixar sucumbir a tua fé, ou que os teus venham ter uma colheita por causa do ofício que tu desenvolveu durante a tua vida nessa terra. Ponto. Esta mulher,
ela vai ao profeta e diz: olha, o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor Deus. Estão vindo os credores para levar os meus filhos como escravos. Ponto. Note bem isso daqui, guarde bem essa informação. Por quê? Presta atenção nisso. Essa dívida, e essa mensagem já está no YouTube, essa dívida não era nem do profeta Isaías, nem menos desta viúva. Essa dívida era do Senhor. E aqui nós aprendemos que todas as dívidas desenvolvidas no ministério não são nossas. Todo esforço que nós empenhamos para servir ao Senhor, as dívidas não são nossas, mas são dele. Ele é quem proporciona os meios pelo qual nós devemos viver. Livro do Êxodo, capítulo de número 23, versículo de número 25, está escrito: e servireis ao Senhor vosso Deus, ele cuidará do vosso pão e da vossa água. Eu tirarei do meio de vocês as enfermidades. Não haverá no meio de vocês mulher estéril, nem mulher que aborte. Os dias da tua vida cumprireis, e o teu inimigo virará as costas para ti. Aleluia. Eu quero falar uma coisa para você: apenas sirva ao Senhor. Ele é especialista em cuidar de nós. Carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, e o versículo de número 8, Paulo diz: e aqueles que servem ao Senhor, aqueles que são ministrados pelos ministros, que retribua ou que reparta de tudo que tem com os ministros. 1 aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 14, Paulo diz: e aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse: quando vocês forem orar, ore assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele se responsabiliza em cuidar. Livro do Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 26. Ele também disse: se vocês guardarem atentamente os meus estatutos e os meus mandamentos, nenhuma das enfermidades que pus sobre o Egito eu colocarei sobre vós, porque eu sou o Senhor que te sara. Presta atenção nisso daqui. Quando o Senhor chama alguém, ele se responsabiliza pelo cuidado. Ele diz para Abraão: Abraão, sai-te do meio da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei. Deus é especialista, irmãos, em tocar na ferida da nossa necessidade. Preste atenção que essa palavra aqui é profética. Deus, ele é especialista em alcançar o ponto culminante da nossa necessidade. Porque Abraão era casado com Sarai, que era uma mulher estéril. Um lembrete: Abraão tinha tudo, mas dentro de Abraão tinha uma necessidade: Sarai era estéril. Então, quando Deus chama alguém, ele se responsabiliza em suprir todas as necessidades e ausências que essa pessoa tenha. Basta servir. Obadias sabia o que estava fazendo ao sustentar 7.000 profetas a pão e água. Quando o Senhor chama Abraão, ele toca na ferida, ele vai aonde está o vazio. E eu vejo o Espírito Santo à procura de alguém que esteja. O Espírito Santo está dizendo: eu quero que você espiritualize a tua saudade, a tua falta. Porque ele é especialista, irmão, em alcançar aquele ponto a qual ninguém consegue ver, porque tem necessidades e tem alguém no nosso meio que está em uma ausência, em uma necessidade tão grande, tudo em sua volta parece estar bem. Você nunca conversou com alguém, mas o Espírito Santo está dizendo:
Eu conheço as tuas necessidades e o vazio que há de dentro de você. Você está trabalhando, a vida financeira está bem, os filhos estão bem, mas há uma necessidade aí. E o Espírito Santo está falando, eu estou hoje começando a trabalhar nela. Abraão tinha tudo em sua volta. Eu quero abrir um parênteses para te dizer, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena permanecer no propósito. Não entregue o teu coração. Ele está vendo a tua necessidade. Ele é especialista em cuidar dos seus. Abraão, sai-te do meio da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Aí ele vai na necessidade de Abraão e diz, farei de ti uma grande nação. Presta atenção nisso daqui. Sonho de Abraão, que quer dizer pai exaltado. Ser pai. A esposa era estéril. Abraão quer dizer pai exaltado. Mais de quem? Pai de imaginação. Tem gente aqui, irmãos, que é pai de imaginações. Porque o nome Abraão significa pai exaltado. Quando Deus muda o nome dele de Abraão para Abraão, quer dizer pai de multidões, pai de nações. Eu vejo a mão do Senhor dizendo para alguém aqui, eu vejo o Espírito de Deus dizendo para alguém aqui, no lugar que está o vazio, eu vou dar tanta satisfação para tu ter mais prazer de me seguir. Prazer de andar na minha presença. Prazer de ir fazer o que eu quero. O Espírito Santo está dizendo, eu estou modificando o teu interior. Tem gente que está olhando para você e está dizendo, serve, tem até esse nome, mas será que vale a pena? O nome Abraão quer dizer pai exaltado, mas pai de quem? Se casou com uma mulher estéril. Mas veja que quando Deus chama alguém, ele vai e toca no ponto culminante, na necessidade da pessoa. Quando o Senhor, em Lucas capítulo de número 5, encontra a Pedro, a Simão Pedro e André na beira do mar pescando, eles não tinham pego nada, pescaram a noite inteira, mas ele vai na ferida, porque ele vira e pede o barco emprestado, e a palavra de Deus faz questão de dizer, e era o barco de Simão. Ele é especialista. Ele não trabalha com bagunça. Havia muitos em Padarã, mas ele olhou para Abraão, para quem tinha uma necessidade. Ele trabalha com quem tem necessidade. Ele trabalha com quem está em busca de algo. Ele não trabalha com alguém que menospreza a sua vida espiritual. Não havia especialidade em Simão, nem especialidade em Abraão. Ele trabalha com alguém que mesmo que esteja rodeado de pessoas, mesmo que tenha tudo em mãos, está à procura de algo a mais. A palavra faz questão de dizer, e era o barco de Simão. Ele pega o barco e pede para Simão, afasta um pouquinho da areia. Porque tem pessoas, irmãos, que elas lutam da mesma forma. Tem pessoas, irmãos, que estacionam o barco antes do tempo. Tem pessoas, irmãos, que desiste, nem sequer começou, já está desistindo. Tem pessoas, irmãos, que nem sequer a peleja começou, ela já começa a se entristecer e a duvidar. O Espírito Santo está dizendo essa tarde, é tarde de persistência, é tarde de perseverança, porque Obadias, Israel estava passando por uma crise, mas ele estava sustentando, debaixo do nariz do inimigo, 7.000 profetas, a pão e a água. Você precisa de um espírito de ousadia para se manter de pé.
querido, o que é teu está escrito, 1 Coríntios 2,9, como está escrito que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Primeira característica da fé, Hebreus 11:1, é esperar. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Não é o momento de desistir. Não é o momento de estacionar. Ele vira para Simão Pedro e diz: afasta o barco da areia ou da terra, porque, como disse o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem dos céus e da terra. O meu socorro vem do alto. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Efésios 1:3, bendito seja o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestes. Olhai para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A tua recompensa vem do alto. Obadias estava olhando para o resultado. Obadias estava na casa do inimigo, servindo ao rei, mas servindo aos profetas que estavam escondidos. Você vai se entregar nas circunstâncias? Afasta o barco da areia ou da terra. E ali ele pregou e ensinou. Após ele pregar, ele vai na necessidade de Simão. Ele vai no ponto, ele toca na ferida. E ele vira para Simão e diz: vai nas águas mais profundas e lança as redes. Presta atenção nisso daqui. Eu quero abrir um parênteses na minha fala. Não havia somente aquela viúva em Israel. Havia muitas outras viúvas de outros profetas que tinham sido assassinados. Mas somente esta viúva foi ao Senhor, foi ao encontro do profeta Eliseu. O Senhor está falando: não se acostume com o sistema religioso, não se acostume com o sistema governamental. O que eu tenho para a tua vida não depende do sistema. Ah não, porque o horário de pescar é à noite e a parte da manhã. Horário da manhã não é momento de pescar. Mas quem está falando com você? Não depende o Espírito de Deus, não depende do horário, não depende do sistema, não depende das circunstâncias, depende do que ele está falando. E o Senhor vira para ele e diz: olha, vai das águas mais profundas. Porque tem gente, irmãos, que acostuma pescar no raso, e quem pesca no raso só pega peixe pequeno. Quem vive pescando no raso só pesca lambari. O Espírito Santo está dizendo: é a visão que está aberta, é a visão que está fechada, melhor dizendo. Você precisa mirar em algo maior e nas águas mais profundas. Tem que sair. Queridos, tem gente que se acostumaram com a religião, com aquela boiazinha. Se não for denominação tal, as coisas não acontecem. A tua necessidade só será alcançada você rompendo o sistema, pegando o seu currículo das experiências e rasgar esse currículo. O Espírito Santo está convidando alguém para dizer: você está olhando para A e para B, como foi o ministério tal e ministério tal, com o que vão pensar, mas não está dando ouvido à voz do Espírito Santo. Essa viúva, ela tinha outras viúvas. Pedro tinha pescado a noite inteira. Quem vai perder tempo pescando pela manhã? Jesus vira para ele e diz: olha, afasta o barco das águas, das terras. Pregou, ensinou depois: vai nas águas mais profundas e lança as redes. Porque Pedro normalmente estava pescando, irmãos, em águas rasas.
O Espírito Santo está convidando você a dar um mergulho mais profundo. O Espírito Santo está chamando você para a quarta dimensão. O Espírito Santo está convidando a mergulhar mais profundamente. O Espírito Santo está convidando você a parar de pedir e reivindicar, porque essa viúva foi reivindicar direitos. Essa viúva não foi pedir favor a Eliseu, ela foi praticamente com uma ameaça, porque ela vira para ele e diz: olha, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que verdadeiramente ele temia o Senhor. Ou seja, ela olha para o que estava escrito, para as promessas feitas na lei, e diz: olha, eu sei do livro de Êxodo que diz que ele sustenta o dele. Eu lembro que no livro de Deuteronômio, eu imagino essa mulher falando para o profeta que está diante de mim: a bênção, a maldição. Meu marido, ele temia. Sabe o que é isso, irmãos? É mergulhar nas águas mais profundas, é reivindicar. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, versículo de número 13, Jesus disse: e tudo o que vocês me pedirem, eu dou, para que o meu Pai seja glorificado. Presta atenção nisso daqui. Pedir aqui não tem conotação de me dar. Pedir vem do grego aitel, que significa reivindicar. Senhor, está escrito, isso é meu. O Espírito Santo está falando, está faltando ousadia. Tem que sair das águas rasas. Para de olhar para as demais viúvas. Para de olhar para o sistema. Olhar para Jesus, autor e consumador da tua fé. Olha para o alto, de onde vem o teu socorro. O Espírito Santo está convidando alguém aqui para mergulhar nas águas mais profundas, para sair do raso. Lembra quando os amigos de Jó, Eldade, Beldade e Elifaz, estavam acusando Jó, que Jó estava naquela situação porque ele havia pecado? Qual a resposta de Jó no capítulo 19 e o versículo de número 25? Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em meu favor. Ele está falando de Cristo e da crucificação. Quando ele ser crucificado, eu não mais terei que passar por isso. Olhar para o alto. João capítulo de número 3, versículo de número 14 ao 17, Jesus disse para Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, importa que o Filho do Homem seja aqui levantado, para que todos que olhem para ele vivam eternamente. Olha para o alto. Avance para as águas mais profundas. Avança, Pedro. Vai nas águas mais profundas. Olha Pedro rasgando o currículo. Mestre, tenho eu pescado a noite inteira. Não peguei nada. Mas segundo a tua palavra, eu lançarei as redes. E ele lançando as redes, pegou tanto peixe, irmãos, que teve que precisar de ajuda. O Espírito Santo está falando, quando você deixar o sistema, a colheita será tão grande que as pessoas serão servidas. Presta atenção nisso daqui. As pessoas serão servidas pelo que ele tem para colocar na tua mão. O que o Senhor tem para colocar na tua vida, no teu ministério, é para sustentar outras pessoas. Mestre, tenho eu pescado a noite inteira, não pequei nada, mas segundo a tua palavra eu lançarei a rede. Olha a fala da viúva. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que verdadeiramente ele temia o Senhor. Ela está reivindicando. Vamos para o versículo de número 3 para nós pescarmos. Quero falar uma coisa para você. O Senhor, quando chama alguém, ele vai exatamente na necessidade da pessoa. Ele foi na necessidade de Abraão.
Ele foi na necessidade de Simão Pedro. E o Espírito Santo está falando, eu estou indo na necessidade de alguém aqui. Mas tem que avançar, tem que sair da terra, tem que parar de andar no raso. Queridos, essa viúva tinha tudo para olhar para as demais viúvas e olhar para elas e ver que ninguém está se movimentando, eu vou ficar aqui não. Ela não se conformou, ela foi ao profeta e disse, meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que verdadeiramente ele temia o Senhor. Ela deixou as demais viúvas choramingando, o vizinho choramingando, e vai de encontro a quem tinha ela. Ela deixou o sistema para trás. Ela deixou de contar com um parente próximo que seria o seu remidor. Ela deixou de contar com Bolsa Miséria, auxílio não sei o que, sistema. E ela foi de encontro a quem podia resolver. Olha a resposta do profeta. Me diz o que eu posso fazer por ti. Há um intervalo nessa fala. Porque ele está perguntando para ela, me diz o que eu posso fazer por ti. E aí há um intervalo. O que é que o Espírito Santo está tentando fazer com alguém aqui? Está tentando fazer você lembrar do que você já possui. Porque o que ele trabalhou na vida de Abraão era o que Abraão já possuía. Ele possuía o quê? O desejo de ser pai. O que o Senhor trabalhou na vida de Simão Pedro foi o desejo de uma pesca maravilhosa para pagar imposto, para sustentar outras pessoas. O Senhor está à procura de alguém que tenha necessidade, de alguém que verdadeiramente queira. Me diz o que tu tens em casa. Presta atenção nisso daqui. Ele quer trabalhar exatamente o que você já tem. Por que você olha para os seus defeitos e não olha para as qualidades? Por que você está valorizando mais a tua carência? Por que você não olha para o resultado? Porque eu vejo o Senhor. Eu vejo o Senhor. Eu vejo casamentos sendo celebrados aqui. Eu vejo mulheres de Deus casando com homens de Deus. Homens ungidos, mulheres ungidas pelo Senhor. Mas por que você está olhando só para a sua ausência? Por que você está mirando só a sua necessidade ou muitas das vezes os defeitos? Eu expulsei um demônio no sábado que ele me chamou de metido a besta, nariz empinado. E eu, adivinha desde quando que eu ouço isso? Havia uma cidade, um lugar, um arraialzinho chamado Banco Central. Eu morava na roça e eu estudava nesse lugar. E quando eu descia aquela rua ali para chegar na escola, as amigas de minha mãe, mais velhinha, chegavam nela e falavam, olha, ele passa aqui igual um galo de briga, com o peito empinado, se sentindo. Tudo isso já era bullying. Eu sempre fui gordinho, fortinho. E as pessoas achavam que eu andava de braço aberto porque eu queria ser o mais macho. Já era demônios tentando atacar a minha mente. Eu cresci em um lugar, eu estou falando agora espiritualmente, eclesiasticamente falando, um lugar onde as pessoas não me deixavam em paz. Por que quer falar difícil? Porque tem o nariz empinado. Por que é metido a besta? Por que quer falar difícil? Pra que falar em hebraico? Pra que falar em grego? Tudo isso é ausência do Espírito Santo. Tudo isso é demônio falando. Respeite as personalidades das pessoas. O demônio que se manifestou na minha frente no sábado me chamou de metido a besta, de nariz empinado e perguntou para mim, quem que você pensa que é? Eu falei, eu não penso que eu sou, eu sou.
Você está olhando para o próprio Cristo, membro do corpo dele. Ô irmão, que crente diria isso para você? Quem tem coragem de falar isso para você? Enquanto você não se vê com o seu devido valor e parar de olhar só para as tuas limitações e os teus defeitos, Deus nunca irá te colocar em um nível superior. Isso é andar por águas rasas. Eu falei para aquele demônio, você está olhando nada mais para a multiforme sabedoria de Deus. Eu sou a ideia oculta de Deus. Efésios 3:10 diz que a igreja do Senhor, porque agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida de principados e potestades nos céus. Você é a ideia do Deus vivo. Você é a ideia do Senhor. João 17:22, Jesus orando por nós, disse: Pai, e a glória que tu me deste, eu dou para eles, para que eles sejam um. Tudo aquilo que Jesus era aqui na terra, em sua forma corpórea, ele transmitiu para nós. Ele era a luz do mundo. Hoje quem é a luz do mundo somos nós. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Agora quem é a luz do mundo? Segundo aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 17, Paulo diz que nós nos olhamos no espelho e refletimos a imagem do Senhor pelo Espírito de Deus. Por que você mira só os seus defeitos? Isso é pensamento de alguém que vive em águas rasas. Isso são pensamentos demoníacos. Eu sou o menor da casa, hipocrisia. Quando alguém vira de mim, vem em mim e fala: pastor, que sermão, que palavra. Glória a Deus, irmão, foi uma palavra e tanta mesmo, porque quem deu foi o Espírito Santo, a palavra é dele. Me diz o que tu tens em casa, porque se tu apresentar miséria, Deus não trabalha com miséria. Me diz o que eu posso fazer por ti. Quando as pessoas se apresentavam para Jesus, o que ele perguntava? O que queres que eu te faça? Lembra? De Bartimeu: Senhor, eu quero ver. Então veja. O Senhor está esperando tu ser preciso, ter precisão. Para de andar como um mendigo da fé, querido. Você reflete a imagem do Senhor. Você vai olhar só para os seus defeitos. Ah, é porque eu sou o Jó dessa geração. Ô, irmão, me diz o que eu posso fazer por ti. Ela ficou calada. Me diz o que tu tens em casa. Olha a resposta dela: tua serva não tem nada. Aí daqui a pouco ela lembrou: ah, eu tenho uma pequena botija de azeite. Presta atenção nisso daqui. Eu tenho uma pequena botija de azeite. O Espírito Santo essa tarde está tentando lembrar para alguém as suas qualidades. O Espírito Santo essa tarde está tentando lembrar para alguém o que você tem em mãos. Porque o que você tem em mãos parece que é pouco, mas para ele é grande. É muito. Como dizia meu pai, o pouco com Deus é muito. Você só precisa estar em Deus. Ele vira para ela e diz: vá, peça vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos. Presta atenção nisso daqui, irmãos. Vá, peça vasilhas emprestadas
a todos os teus vizinhos. Se ele falasse, vá, pegue vasilha, no singular, vasilha emprestada a vizinhos, ela iria em alguns. Ou iria em um. Mas ele é preciso em dizer, vai e peça vasilhas, plural, emprestadas, plural mais uma vez, a todos os vizinhos. Por que a todos os vizinhos? Eu vou falar para você porque a todos os vizinhos. Porque tinha outras viúvas. Viúvas de outros profetas. Que também estavam vestidas de luto. Presta atenção nisso daqui. Quando ele diz para ela, vai em todos os teus vizinhos, ele está tentando confundir a mente dos vizinhos. Porque normalmente quando você pede panelas e vasilhas emprestadas, muitas vasilhas, a um dos teus vizinhos, normalmente ele vai perguntar para você, vai fazer comida para um batalhão, irmão? Vai fazer comida para um exército, é? É para um time de futebol? Para que tantas vasilhas? Vasilhas, muitas vasilhas. Ele diz, não poucas vasilhas. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor quer que a tua fé seja vista. O Senhor quer que a tua fé sirva como exemplo no meio dos teus. O Senhor quer que os vizinhos contemplem o que o Senhor tem para fazer na tua vida. Presta atenção nisso. Vai, peça vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos. Vasilhas não poucas. Por que a todos os vizinhos? Porque os vizinhos estavam vendo que aquela mulher estava vestida de luto. Todos os vizinhos sabiam que ela estava de luto, o marido tinha morrido. E pior, que os filhos iam ser levados como escravos. Quando ela vem pedir vasilhas, muitas vasilhas emprestadas a todos os vizinhos, os mexeriqueiros estavam comentando, ela vai dar festa, o marido morreu, os filhos estão para ser levados como escravo, vai fazer festa. O Senhor quer publicar a tua fé. Ele é especialista em causas especiais. Ele tocou na ferida, na necessidade de Abraão. Queria ser pai. Sai-te do meio da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Entre linhas ele estava falando, os teus inimigos, Abraão, não serão teus inimigos, serão meus inimigos. Ele quer tornar público aquilo que está apagado na tua vida. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. O melhor casamento, sabe de quem será? É o teu. Ah, já teve experiência com mulheres, com homens. Ele está falando, deve ser o teu. É por isso que não pode ser qualquer um. É por isso que não pode ser qualquer uma. É por isso que você tem que estar num propósito. É por isso que você tem que ir no caminho certo. Ele é especialista em causas especiais, necessidades especiais. Quer ver uma coisa? Marcos capítulo de número 5.
narra-se a história da mulher do fluxo de sangue. O versículo diz: e ouvindo falar de Jesus, dizia: se tão somente tocar na orla das suas vestes, sararei. E quando ela vem para romper a multidão, lembrete, o contexto histórico diz que aquela mulher não poderia ser vista em público. Porque se ela fosse vista em público, ela morreria apedrejada. Mas Jesus, sendo Deus, ele não poderia ir até a ela em particular. Não, ele está no meio da multidão. Jesus, ele queria que a fé daquela mulher seja visto, seja pública. Irmãos, que não é visto, não é lembrado. Vai em todos os teus vizinhos, para que eles saibam o que o Senhor tem para operar na tua vida. O Espírito Santo está dizendo: é tarde de tirar a veste de tristeza, é tarde de tirar as vestes da opressão, da depressão, as vestes de dor e romper a multidão. Todos os vizinhos têm que saber, porque todos os vizinhos estavam presos no sistema. Haviam outras viúvas. É momento de soltar essas moletas. O Espírito Santo está falando: é o momento ideal agora de se levantar dessa cadeira de rodas. O Espírito Santo está falando agora: é o momento de deixar o orgulho de lado e olhar para o teu cônjuge. O Espírito Santo está falando: não tem problema nenhum dentro de casa, é simplesmente você que está querendo ser mãe em vez de ser esposa. Irmãos, marido não precisa de mãe, marido não se atrai pela mãe. Deixa de ser mandona, seja apenas mulher, seja feminina. Mulher não foi feita para debater. A característica especial da mulher é ser vista. Não existe grande homem quando ele tem atrás dele uma grande mulher. Não existe grande homem do lado dele uma grande mulher. Todo grande homem só é grande visto porque a sua mulher está à frente. Deus não fez mulher para andar atrás nem do lado, mas à frente. E disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjutora que viva diante dele, à frente, para que seja vista, para que seja assistida. Para de bater boca, publique, mostre a sua beleza. Ocupe os olhos do teu homem com as tuas curvas. O escritor de Provérbios diz que a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de rubis. Essa mulher de Provérbios 31, do 10 ao 31, é uma mulher que negociava, estava sempre à frente. Todos falavam bem do marido dela, por causa dela. Os filhos viviam em volta da sua mesa. Ela acordava cedo. Ela dava serviço para as suas servas. Ela negociava os negócios de casa. E a palavra faz questão de dizer: e a vela dela não apaga a noite. Sabe o que é isso? O Espírito Santo está falando: olha, você precisa ser vista. Irmãos, sabe o que quer dizer a palavra igreja? Igreja vem do grego eclesia, que quer dizer convocados para fora. Não é um convite, é uma convocação. Abrão, sai-te da tua tenda. Conta as areias dos céus. A tenda aqui é a mente fechada, águas rasas, mergulhado na dor, no luto, na opressão.
Preste atenção nisso daqui. Elias, sai da caverna e falarei contigo. Lembra? A caverna, ó. É porque eu tô solteiro. Eu conheci uma moça que veio me pedir orientação conjugal. E andando comigo ali, ai pastor, daqui a pouco o marido se aproximou, ela foi atravessar a faixa de pedestre, irmãos. Ficou meio monga assim, sabe? Eu perguntei pra ela, minha filha, por que você tá andando assim? Monga, assim. Um mulherão, irmão, uma morenona bonita, eu tô falando porque é minha irmã. Sabe, bonitona, cor de jambo. Eu falei, por que você tá andando assim? Presta atenção numa coisa. Não é porque você está solteiro, solteira, que você vai andar de qualquer jeito. E não é porque você é casado, casada, que você vai andar de qualquer jeito. Levanta essa guarda. Prende essa respiração. Prende o diafragma. Se importe com o que o seu cônjuge está vendo. Se importe com o que as pessoas estão vendo. Porque tu é a igreja do Deus vivo. Tu foste feita para ser vista. Vai em todos os teus vizinhos. Se apresente a eles. Peça vasilhas emprestadas. Porque eu quero tirar as roupas de luto da tua vida. Eu quero tirar a marca da preocupação de filhos que têm que viver como escravo. Levanta e resplandece, porque vem vindo a tua luz. O Espírito de Deus ministra a minha alma para dizer para uma mulher aqui: estou devolvendo o coração do teu filho. Zacarias profetizou que ele converteria o coração dos filhos aos pais, e o Senhor está devolvendo o coração dos filhos para mães aqui. Presta atenção no que eu estou falando aqui para você. O Senhor está devolvendo o coração dos teus filhos. Você será o exemplo de fé. A tua filha olhará para você e verá o exemplo de fé que você tem. E ela vai imitar você. Tira a veste de luto, de preocupação, de agitação. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Jesus poderia muito bem, queridos. Jesus poderia muito bem. E até ela. Mas Jesus faz questão. Jesus, ele faz questão de estar em público no lugar onde ela poderia ser apedrejada. Isso que é fé, né, irmãos? E ela rompe a multidão, ela rompe o sistema que dizia tem que morrer apedrejada, e ela vai por detrás e toca na orla das suas vestes. E de repente Jesus para e diz: alguém me tocou. Um dos discípulos, que acredito eu que seja Pedro, chega nele e fala: mestre, a multidão te aperta e te sufoca, e tu diz: quem te tocou? Ele diz: alguém me tocou porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Ô irmãos, quem vive preso no sistema, aperta e sufoca, empurra, fica em casa murmurando. Não faz como a viúva de Obadias. Tu sabes que ele temia verdadeiramente ao Senhor. Entre linhas ela estava falando: faça alguma coisa. Eu amo quando os membros da igreja a qual eu pastoreio diz: pastor, eu vim aqui para ser curado. Ô pastor, ore porque eu preciso de uma providência financeira. Ei pastor, as coisas têm que ser assim, escrito. É o que está escrito que é teu. Tu sabes que verdadeiramente
Ele temia o Senhor. Faça alguma coisa. Tiago 5,16. Se há alguém entre vós doente, chame os líderes da igreja. Esses farão a oração da fé, ungindo o doente com óleo. E a oração da fé salvará o doente. E se cometeu pecados, serão perdoados. Olha o poder que o servo, que o ministro de Deus tem. Perdoar pecados. A quem vós perdoardes os pecados, serão perdoados. E soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem vós perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem vós reter, serão retidos. Alguém me tocou. Ô mestre, a multidão te aperta e te sufoca. Normal a multidão apertar e sufocar. Sabe o que é apertar e sufocar? É fazer o que todos fazem. Eu oro 5 horas, mas a vida não muda. Eu jejuo 50 dias. Ele trabalha pelo que está escrito. Como está escrito. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu. Tem pessoas que oram para receber, que jejuam para receber. Querido, o que é teu já está aí. O teu jejum e a tua oração é para você ouvi-lo, é para você quebrantar, humilhar a carne para estar sensível à voz dele. Mas o que é teu já está escrito. A multidão te aperta e te sufoca. A multidão aqui, irmãos, é o sistema. E tu dizes quem me tocou, quem te tocou? Ele disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, ou seja, poder. Ele quer tornar público a tua fé. Vai em todos os teus vizinhos. Eu quero que você guarde esse tema. Ele quer que você seja visto. Ele quer que você seja vista. Ele quer tornar pública a tua fé. E amanhã nós voltaremos para ainda falar do assunto. Amém? Permaneça na bênção. Eu não vou dizer aqui para você que Deus te abençoe. Ele já te abençoou. Você precisa ou voltar para a bênção ou permanecer na bênção. Permaneça na bênção, com os olhos abertos. Amém? Amém, irmã Eliana? Irmã Eliana, permaneça na bênção, profetizando, verbalizando a bênção. Amanhã nós estaremos de volta. Amém, Daniele? Amanhã nós estaremos aqui de volta para ainda falarmos sobre uma fé pública. Não se esqueça, estamos na parte A do versículo 3 de 2 Reis. Não se esqueça, as demais mensagens estão salvas no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de entrar lá, se inscrever, compartilhar o nosso trabalho. Amém? Que Deus em Cristo abra os olhos do teu entendimento para que você permaneça na bênção. Obrigado a todos. Quem quiser falar comigo, o meu contato de WhatsApp está na minha bio, está no meu perfil. Me chama aqui. De repente você só precisa de uma orientação, como teve essa mulher vindo do profeta Eliseu. Ela foi buscar uma orientação. E a orientação mudou a vida dela. Amém? Talvez você precise de uma cura, de uma libertação. Eu vou estar aqui para te atender. Amém? Quem quiser ofertar, a minha chave PX também está na minha bio, como disse aí a nossa irmã Daniele. Amém, queridos? Obrigado. Jaqueline voltou, né? Jaqueline, Daniele, Sandra Mendonça, Sara, Sandro. Obrigado a nossa irmã Eliana. Deixa eu agora citar o nome, vai ter que citar o nome de todos, né, irmão? Daniele Dutra, Eliana, Jaqueline, usuário 6851, usuário... Já foi, né, queridos? Amém, queridos? Amém, Valquíria? Qualquer dúvida vocês me chamam. Até amanhã.
às 14 horas, no nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, não só hoje, mas para sempre. Amém?